Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Estamos começando mais um Ponto Poder Contexto na sua Verdinha FM 92.5. Você também nos acompanha nas plataformas de áudio. Eu sou Wagner Mendes, editor e colunista do Ponto Poder, e hoje nós vamos receber o deputado estadual Cláudio Pinho, o novo líder do PDT na Assembleia Legislativa, para uma entrevista aqui sobre oposição, sobre história política. Seja bem-vindo, deputado. Eu agradeço a oportunidade, Wagner, de conversar com o povo do Ceará, quer dizer, do mundo, através aqui dos microfones da Verdinha. Antes da gente começar a nossa entrevista, eu vou trazer aqui algumas informações aqui da carreira política do nosso entrevistado. Cláudio Pinho, ele é bacharel em Direito pela Universidade de Fortaleza, foi diretor de planejamento da Superintendência de Esporte e Turismo da Prefeitura de Fortaleza na gestão do prefeito Juracy Magalhães. Já na administração do prefeito Antônio Cambraia, foi diretor de planejamento na Secretaria do Trabalho e Ação Social. Em 1999, Cláudio Pinho assumiu o mandato de vereador na Câmara Municipal de Fortaleza, mas foi prefeito também do município de São Gonçalo do Amarante por 2 mandatos, de 2013 a 2016 e de 2017 a 2020. Recentemente foi convidado pelo então prefeito Sarto a assumir aí a função de secretário de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social na Prefeitura de Fortaleza em 2021 e foi eleito para o mandato de deputado estadual nas eleições de 2022. Deputado, é uma trajetória mais no executivo do que no legislativo, né? Com certeza. Assim, eu ainda estudante, tá certo? Tive o privilégio de ser convidado na época pelo Juracy Magalhães, que na época eu era presidente da Federação Universitária Cearense de Esportes, a FUSE, que promove todos os jogos universitários, tem os jogos universitários brasileiros, e aí naquele momento, quando o Ciro sai, o Juracy me chama para eu vir trabalhar lá na Sudetur na época. E lá eu tive assim uma experiência já com o poder público, de como planejar as ações de futuro, e de lá eu peguei gosto cada vez mais pelo serviço público, né? Embora tenha vindo já desde criança convivendo com a política, né, no sangue, né, por parte de pai e avô por parte de mãe, né? Meu pai foi deputado e meu avô por parte de mãe. Foi 8 mandatos de deputado estadual consecutivos, né, nunca perdeu, terminou como senador da República, era o doutor Almir Pinto, e meu pai, o Barros Pinho, foi deputado, foi vereador de Fortaleza, chegando a ser prefeito. Então eu depois fui para a ação social no governo do Cambraia, e em 96 eu saí da secretaria e fui candidato a vereador de Fortaleza. E fiquei na primeira suplência, e a partir daquele momento assim me bateu uma desilusão. Eu disse: eu não quero mais fazer política, vou exercer a minha profissão de advogado. Na época eu era advogado, e fazer concurso, e terminei fazendo um concurso para ingressar na atividade cartorial, e assumi o cartório lá em São Gonçalo do Amarante em 1997. Cheguei sem querer me envolver em política de maneira nenhuma, mas corre no sangue da gente querer mudar, transformar a sociedade, transformar a vida das pessoas, e terminei me candidatando a prefeito, e o povo lá me consagrando como gestor lá em São Gonçalo do Amarante. Ao término do mandato, o prefeito Sarto me convida para vir para a Secretaria de Desenvolvimento, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social em Fortaleza. E passei um ano e me candidatei a deputado estadual, e hoje estou no parlamento, né? Passei em 99, eu assumi por 4 meses a Câmara Municipal, né? Fiz assim um estágio, e hoje o povo do Ceará me deu esse privilégio de
ter essa representação e estar na Assembleia na defesa dos direitos das pessoas, na fiscalização do governo do Estado, em luta de melhoria para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, mais humana, uma saúde que possa realmente atender a população do nosso Estado. Deputado, antes de falar desse momento atual que vive o PDT, né, com o senhor na liderança do partido na Assembleia Legislativa, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas eu queria o seu depoimento nessa época de 2022, né, quando o senhor se candidatou a deputado estadual. Como é que foi os bastidores do PDT nesse rompimento, né? Havia aí uma aliança ali muito antiga com o PT aqui no estado do Ceará, principalmente em âmbito estadual e em diversos municípios do interior do estado também. Mas ali na pré-campanha ali acabou acontecendo ali esse rompimento. Como é que o senhor observou isso dentro do partido, naquele momento, nessa crise que acabou culminando nesse rompimento de aliados? Eu analiso com tristeza, porque como é que o partido faz encontros, discute candidaturas e de repente muda sua postura? Vejam só, o PDT teve um momento de traição dentro do próprio partido. Se não queriam a candidatura do Roberto Cláudio, se estava decidido que a candidata era a governadora Isolda, se tivesse chamado o partido, os 3 outros pré-candidatos, tivesse dito: rapaz, a Isolda tem direito a ser candidata e ela seria, o Roberto não teria sido candidato. Agora o cara participa de toda a movimentação no interior do estado, diversos encontros, vai para a eleição no diretório, vai para a convenção, ganha, e depois o partido se ausenta, parte do partido trabalha contra o candidato do partido. Eu, se fosse o presidente do partido na época, quando notado essa articulação de esvaziamento do partido, eu não teria dado nem legenda para essas pessoas. Cláudio, você é tão radical assim? Não, essas pessoas não tinham compromisso com o partido, não estavam defendendo o partido, estavam ali para defender os seus próprios interesses. Não, então procure outra legenda, meu amigo. Aqui não é o seu lugar. Então eu teria agido dessa forma, só que o partido foi complacente, deixou a coisa acontecer. O senador Cid, naquela época, se trancou lá na Meruoca, não disse nada para ninguém, e o resultado foi assim desastroso para o partido naquele momento. E a partir dali o partido ficou dividido entre os governistas e os oposicionistas. Governistas que não eram mais do PDT, tá certo? E aí eu já defendia naquele momento a expulsão para que o partido já começasse a se organizar com quem quisesse ficar no partido, mas eles preferiram não fazer isso. A direção nacional, a direção estadual preferiram ir empurrando, e essas pessoas utilizando o partido até ontem. E como realmente aconteceu, entraram na justiça, ganharam e hoje migraram para outro partido. E, inclusive, isso teve repercussão na eleição de Fortaleza, teve assim um enfraquecimento geral do partido. Quando se tivesse tomado essa decisão logo, o partido ali tinha passado a se organizar, talvez tivesse mais prefeitos, talvez já tivesse mais vereadores no estado do Ceará, e talvez até a eleição do prefeito de Fortaleza, reeleição do prefeito Sarto. Portanto, eu analiso como um prejuízo grande para o partido e para o estado do Ceará. Por que, Cláudio, você fala para o estado do Ceará? Pelo que tem aí. O que é que o atual governo está entregando? A gente vinha num crescimento no Ceará, se colocando bem com a educação, tinha problemas na segurança, mas tinha um projeto. Vejam só, vamos analisar comigo aqui, eu não quero ser prolixo, vocês me cortem aí no momento, mas o Cid, quando assumiu, tinha um projeto para a segurança, criou o Ronda do Quarteirão, tentou com o Ronda do Quarteirão resolver o problema da segurança, não deu certo. O Camilo, embora sendo do PT, nós éramos aliados dele, tentou colocar o raio mais efetivo, colocar o raio nos municípios, e nós estamos com 2 anos, entramos no 3º ano do governo Elmano. Qual é o projeto? O que é que ele vai fazer? E a segurança está entregue a quem?
a facções? A população está se sentindo segura ou se sente abandonada? Então são esses questionamentos que a gente vê acontecer. Nossa primeira votação ao chegar na Assembleia foi o quê? Aumento do imposto do ICMS com a alíquota de 18% para 20%. Não, são 2%? Não. A alíquota subiu 11%. Como, Cláudio? Se é de 18 para 20? Sim. Se 18 com 10% dá o quê? 1,80. Então, 18 com 1,80 dá 19,80. Para completar os 20, foram 11%. O que é que subiu 11%? Só a mercadoria e o imposto no Ceará. Aí vinha tirando... Também nessa mesma votação, vinha tirando incentivos fiscais de empresas. Como é que sou empresário e eu fui prefeito de uma cidade que tinha relações com as empresas, o São Gonçalo do Amarante é no Porto do Pecém e as empresas estão lá, muitos vêm para o estado do Ceará, as empresas acreditando nos incentivos fiscais. Aí no meio de um contrato, eu tenho um contrato aí de 20 anos, aí o governo vem e diz, não, a partir de agora você não vai ter mais esse benefício. Quer dizer, quando eu vim para o estado, eu acreditei que 20% ou que aquele incentivo ia valer por 20 anos. Aí o governo corta no meio. Aí houve uma pressão, inclusive algumas empresas grandes do Ceará disseram, rapaz, eu vou fechar e vou para o Rio Grande do Sul, onde eu era. Posso citar o caso da Grande N lá em Sobral, que só lá na região são quase 30 mil empregos. E aí o governo viu que tinha feito besteira, nós alertamos, aí isso tudo, votação como é em regime de urgência, o governo manda mensagem depois para corrigir esse erro. Então passa uma mensagem para a sociedade, primeiro, vamos lá, arroxo quando você vai cobrar mais do consumidor. Aí vem outra mensagem, criando 17 secretarias. Pelo amor de Deus, se eu estou exigindo mais do secretário do povo porque o Estado está sem dinheiro, perdeu receita, aí eu vou aumentar a despesa do Estado para botar afiliados políticos? Então, eu digo isso porque fui gestor. No momento eu tive coragem de cortar meu salário, cortar salário de secretário, fazer o acordo, o ajuste fiscal para não endividar o município. E isso nós não vimos logo no começo do governo. E até hoje o governo não tem. Qual é a linha? Eu pergunto a vocês e ao povo, qual é a linha que se destaca do atual governo? A educação nós estamos perdendo. Hoje eu falei na Assembleia Legislativa que quando eu fui prefeito, no distrito do Cágado, eu doei um terreno que era o campo de futebol, o único local que tinha para prática, esporte, para o lazer da população, isso em 2013 para 2014, para a construção de uma escola de ensino médio. Até hoje, eu conversei com a população, até hoje, 10 anos, essa escola ainda não está pronta. E eu construí uma areninha, quem tinha um campo de areia, hoje tem uma areninha com arquibancada, com iluminação, com tudo que tem direito, uma das melhores areninhas eu coloquei, negociei com a comunidade, com a população e entreguei. E até hoje, 10 anos, o governo não teve a capacidade de entregar essa escola à população de São Gonçalo. Então, o nosso medo é até destruir a destruição do maior bem que nós temos hoje no estado do Ceará. Se eu perguntar aos ouvintes aqui qual é a política que mais se destaca no estado do Ceará ao longo desses anos, é de educação. Aí as aulas de educação, foram adiadas 2 vezes o início do ano letivo esse ano por falta de lotação de professor. Aí eu brinquei, né? Talvez tenha sido a transição, né? Que falaram muito da transição do Sarto para o Evandro, e o Evandro começou as aulas ainda em janeiro. E a transição do Elmano de 2024 para o Elmano 2025 falhou algo que não deu para começar as aulas na data. Então, este é o receio que todos nós temos com o que é mais precioso e que garante um futuro melhor para o estado do Ceará, que é a educação. Deputado, a gente ainda falando sobre o PDT, houve ali, recentemente, a gente publicou a saída, né, de parte desses então pedetistas que eram da base do governo, que integravam a base do governo de certa maneira. E nessa saída, nessa reconstrução do PDT, vamos dizer assim, o senhor se tornou líder do partido na Assembleia.
O que esperar desse PDT de agora, né? A partir da saída desse grupo, dessa reconstrução do partido, o senhor como líder do partido agora, como é que vai ser a condução desse partido a partir de agora? Olha, o nosso grupo que continuou, nós já estávamos unidos, éramos 4 deputados, estávamos alinhados, conversávamos já com a direção do partido. Ano passado, no fim de 2023 para o início de 2024, a executiva do partido, sob a presidência do Flávio Torres, e a bancada já tinham me escolhido como líder, mas o regimento da casa dizia que tinha que ter toda a bancada. E a gente não quis criar problema, até porque o nosso relacionamento com os colegas que eram do PDT e hoje não fazem mais parte, sempre foi de muita cordialidade, muita companheirismo. Porém, eles têm pensamento divergente do nosso e nós acreditamos que o regime democrático é para isso. Porém, eles não estavam fazendo o papel de pedetista, eles estavam com outra função. Porém, eles migraram para outro partido, outra legenda, e nós assumimos o partido com esse compromisso de tocar a bancada, de estarmos os 4 unidos, inclusive com o desejo de fazer o fortalecimento para aumentar a bancada na próxima eleição. Estamos discutindo com o presidente André Figueiredo, inclusive a nominata já para alguns nomes novos que possam vir fazer parte do partido, e assim o PDT, hoje que tem o tamanho do PDT, antes ele não tinha o tamanho do PDT, ele tinha o tamanho de um partido governista. Então hoje ele está com o seu tamanho de um partido de quem realmente quer ficar no PDT, e nós estamos, este grupo, unidos para podermos trazer mais gente para o partido e fazer com que o partido possa crescer. O senhor acha que o PDT errou ou acertou nessa luta jurídica aí ao longo dos últimos anos para manter o mandato com o partido, né? Ou o senhor acha que esse grupo tivesse saído antes, poderia ter dado um fôlego melhor ao partido, com a sua avaliação? Falar as coisas depois que passa, né, é fácil, né? Mas eu acho que o partido errou. O partido hoje tem 3 deputados federais que continuam no PDT, que não são do PDT. Na hora se ele expulsasse esses deputados lá, esses deputados iam ficar fora de comissão, iam perder algumas vantagens que tem no partido. O que é que tem de bom que esses deputados estão dando para o partido lá? Porque não estão acompanhando o partido nas votações, vamos dizer assim. Já se sabe que eles não serão candidatos pelo partido. Eu não entendo. Entendeu? Está ocupando a vaga do partido, mas não tem o compromisso com o PDT. Não participa das reuniões do partido, participa das reuniões de outro partido. Como membro de outro partido fosse, os seus aliados que vão trabalhar pela sua reeleição já estão em outra legenda, e ele está ocupando lugar nas comissões da Câmara Federal em nome do PDT. Então, assim, cada um age de uma forma, mas aí é uma falsa ilusão de que o partido está forte, que o partido está grande, quando na realidade a gente sabe que não está. Quando chegar em março do ano que vem, essas pessoas não ficarão no partido. E aí hoje, se você quer trazer gente para o partido, não, o partido tem gente com muito voto lá, o que é que eu vou fazer lá? Você bucha? É o que se discute. Então hoje a chapa do PDT em nível estadual está muito mais atrativa, porque nós estamos querendo montar uma chapa para que com 25 mil votos você possa estar disputando uma vaga. É isso que a gente está planejando para federal. Tem que se correr também para que com 80 mil, 70 mil votos possa fazer a segunda vaga. Então, se eu tenho gente lá com muito voto, você vai tirar a possibilidade de quem sonha com o mandato numa eleição que tenha a participação de mais pessoas que estão ingressando na política e querem
renovar também a política. Eu acho que o PDT é um partido de luta que pode, inclusive, apresentar isso à população. Então eu tenho minhas discordâncias enquanto essa atitude do partido, e desde o início eu fui contra a manutenção deste grupo de deputados estaduais, não por eles, mas sim pelas posições tomadas, e a gente dizia tudo: olha, quando o senador Cid vai assumir a presidência do partido, ele vai dar a carta de anuência, e ele dizia: não vai. Eu digo, tudo que a gente disse num dia, numa reunião, nunca que quisesse ser o dono da verdade, mas a gente acompanha um pouco da política e a gente sabia que tudo isso iria acontecer como de fato aconteceu. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta, a gente vai continuar entrevistando o deputado estadual Cláudio Pinho. Até já. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Continuamos falando aqui com o deputado estadual Cláudio Pinho, novo líder do PDT na Assembleia Legislativa. Deputado, a gente falou no bloco anterior sobre esse novo momento do PDT, né, de se restabelecer, de se reconstruir na Assembleia Legislativa como oposição ao governador Eumano de Freitas, mas a gente já está aqui olhando para 2026 também, né? O Roberto Cláudio está com um movimento aí de bastidores para tentar ser candidato novamente a governador pelo PDT em 2026. O senhor acredita que existe a possibilidade aí de uma união das oposições para que esse grupo ele chegue forte na eleição do ano que vem para tentar impedir a reeleição do governador Eumano? Olha, a gente tem que ver que dentro da oposição a gente pode ter algumas divergências ideológicas que foram diminuídas, inclusive na eleição última passada de prefeito, tá? Mas o mais importante de tudo é que a gente precisa apresentar ao Estado do Ceará um plano, um projeto que possa fazer com que o cearense se veja no futuro, que possa voltar a sonhar. Porque nós estamos um Estado sem perspectiva, é a pior coisa do mundo para uma população. Um governo que vive de empréstimo, uma saúde que não funciona. Prometeram zerar as filas de cirurgia, aumentamos o recurso para isso, e você abre o site aí que você vai ver 60 mil pessoas esperando para fazer a cirurgia na fila. Então, uma segurança que não existe, que parece que fizeram um pacto com o que há de errado no Estado. Não quero aqui dizer que foi feito, mas a gente tem acompanhado o crescimento de facções ou algo desse tipo que impedem o crescimento, o desenvolvimento do Estado. Chegou ao ponto de agora ser atacada as internets, os provedores. Semana passada, antes do Carnaval, parou o PECEM. O PECEM é onde entra toda a riqueza do Estado do Ceará. Aí você para porque um grupo de contra-lei chega e diz: não, agora tem que vir se acertar comigo. Será que isso é correto? Isso aqui demonstra a falência do Estado. Demonstra a falência do Estado, e eu acredito que é necessário que uma apresentação de projetos, de plano, para que a sociedade possa voltar a ter esperança de que o governo seja mais ágil, de que o governo apresente propostas para emprego, propostas para saúde, propostas viáveis. Não é chegar a estar prometendo que eu vou fazer o hospital regional do Baturité.
pronto. Estamos no 3º ano do governo, alguém viu isso? Né? Então foram promessas, não adianta ter promessas vazias. Nós temos que ter coisas concretas que a população entenda que é possível ser feito para melhorar a vida das pessoas. Então a união passará por aí. Não é questão, e certa vez na Assembleia eles estavam dizendo, não, rapaz, vocês são pequenos mesmo. Quando a gente é menor, para se fortalecer, a gente tem que se unir. Quanto mais fragmentado, melhor será para o governo. Então, aqui não tem, pelo que eu tenho conversado, não tem a vaidade de querer ser o candidato. Quem tiver melhor, quem conseguir unir as tendências, aí vamos ter tendência de direita, de extrema direita, de mais de centro, alguma coisa de centro-esquerda, mas todos queremos fazer essa união para podermos apresentar um projeto para o Estado do Ceará, que o Estado do Ceará precisa de um plano, fazer um planejamento para que possa ser vencedor e em vencendo a gente possa implementar novas políticas públicas no Estado do Ceará. Essa política do CNPJ, pelo amor de Deus, a distribuição de quentinha não vai resolver o problema da fome no Estado do Ceará. Nós temos que ter políticas públicas de geração de renda, de emprego, para que o cidadão, a cidadã possa ter o seu dinheiro no fim do mês e ir no supermercado, ir na mercearia e fazer as suas compras. Que nem ela recebendo aquela quentinha que vai resolver o problema. Claro, então você acha que deve cortar a quentinha? Não, nós temos que ter... a quentinha hoje está matando a fome de alguém, mas ela vai viver eternamente dependente do Estado. Nós não temos condições de criar políticas públicas para colocar essas pessoas no mercado de trabalho, para que elas possam talvez ser empreendedoras. Quantas pessoas hoje não querem mais nem ter carteira assinada? Prefere ser Uber? Prefere ser entregador? Por quê? Por falta de opção, ou então por uma opção própria de não estar vinculado. Eu vou trabalhar hoje no horário que eu quero, vou fazer o meu dinheiro para sustentar minha família. Então, o emprego informal, existe a economia informal no estado do Ceará. E nós precisamos ter como pegar essas pessoas, ver quem tem vocação para o empreendedorismo, para ser autônomo, e assim a gente possa gerar perspectiva de vida para as pessoas. Você prometer o hospital da UES, vejam só, quando esse hospital da UES foi planejado, era para ter todas as emergências, não tinha fechamento de César Carlos, não tinha fechamento do antigo hospital da polícia. Você vai tirar 300, você vai abrir um hospital com 600 leitos, mas você vai fechar 300 leitos na César Carlos. O que é que aumentou? Aí você vai fechar o hospital José Martiniano, que é o antigo hospital da polícia. Então, existem falácias, versões, que a verdade tem que aparecer e o Ceará precisa de novas perspectivas. E é dentro desse projeto que nós queremos participar. Não interessa quem seja o candidato. Lógico que eu acho que o melhor nome para o estado do Ceará é o Roberto Cláudio. Pois é, deputado, assim, o Roberto Cláudio tem se movimentado nos bastidores, mas aí, teve nessa semana o senador Eduardo Girão se colocando aí como pré-candidato a governador. Nós tivemos também, recentemente, o deputado André Fernandes dizendo que o PL vai ter candidato ao governo e vai ter candidato ao Senado. Como ajustar, né, como fazer essa unidade no momento em que não tá se encaminhando essa unidade? Eu estaria muito preocupado mesmo se não tivesse nomes. Aí eu diria, rapaz, o que nós vamos fazer? Então, eu tenho um ditado que diz, quanto mais cabra, mais cabrito. Então, se nós temos diversos nomes, então vamos escolher o melhor para poder apresentar esse projeto ao estado do Ceará. Então, aqui não tem vaidade de ser candidato. Se o Roberto tiver que ser candidato a deputado estadual, ele é. Candidato a federal, deputado federal, ele vai ser. Se tiver que ser candidato a governador, a senador, isso será visto mais na frente. Mas o mais importante é que a gente possa apresentar um projeto para o estado. Nós precisamos apresentar novas perspectivas. O cearense precisa voltar a sonhar, precisa voltar a sorrir, não ter medo de sair de casa. Então esse é o grande desafio do próximo gestor, da próxima campanha, apresentar um plano de ação para o estado do Ceará.
Deputado, queria saber qual é a sua avaliação sobre o papel, né, do ex-prefeito Roberto Cláudio, do ex-governador Ciro Gomes, nesse processo de reconstrução da oposição no Ceará, pensando em 2026. São duas lideranças importantes do estado do Ceará e que vão ficar aí nesse campo aí da oposição, né, fortalecendo esse campo da oposição. Como é que o senhor acha que deve ser o papel dessas duas lideranças nesse fortalecimento da oposição para 2026? O Ciro tem falado que não quer mais se meter em política, mas ele é um conselheiro, é um formulador, ele tem dito antecipadamente, a gente falava assim, de mãe de Ná, que ele vinha dizendo que ia acontecer, né? Ele diz, o Lula vai ser eleito, vai acontecer isso, está aí, tudo acontecendo. Então, ele entende, sabe analisar e gosta de política, então será ouvido, né? Não sei se deverá ser candidato, mas que o Ciro deverá estar sendo ouvido no Brasil, não é só no estado do Ceará. A gente viu aí a economia do Brasil como está, como é que a dívida do Brasil em 2 anos passa de 7 trilhões para 9 trilhões em 2 anos, né? E isso é inexplicável. Então essas discussões irão aparecer, o Ciro estará participando e o Roberto Cláudio eu acho que é um grande nome, talvez, eu acho que foi o melhor prefeito dos últimos anos de Fortaleza, um cara jovem que tem uma experiência administrativa, tem uma vocação, tem espírito público e eu acredito que participará ativamente das decisões e do crescimento e fortalecimento da oposição no estado do Ceará. Deputado, eu queria saber uma avaliação sua, se é palpável ali pensar numa aliança do PDT com a direita, na medida que nacionalmente o partido ele vai em outra direção, né? O PDT ele é aliado do presidente Lula em âmbito nacional, tem ministro, é base na Câmara dos Deputados, né? No Senado também. Como é que o senhor observa essa possibilidade, né? O ministro Carlos Lupe esteve aqui em Fortaleza recentemente, ele disse que o partido poderia se aliar à direita desde que ele fosse, vamos dizer assim, cabeça de chapa, né? nas articulações. Como é que o senhor vê essa possibilidade dessa união, embora nacionalmente o partido ele tenha outra direção? Olha, o presidente Carlos Lupe esteve aqui. Você relata o que ele disse, e na reunião ele foi muito enfático. Se o PDT estiver na cabeça de chapa, nós queremos todos. Isso já aconteceu no Maranhão, o PL já esteve junto com o PDT. Então a política regional, ela é muito presente, tem muita força. Então se o PDT marchar com Lula, se o PL marchar com outro candidato, não tem problema. Teremos vários palanques presidenciais aqui. O PDT vai votar no Lula e o PL vai votar no candidato do PL. Eu acredito que isso é possível acontecer e ficou muito claro na conversa com o ministro Carlos Lupe, que é o presidente licenciado do PDT. O que ele quer é o fortalecimento da legenda, acha que o Roberto é um grande nome e iremos trabalhar para se consolidar essa aliança. Se não for possível, o candidato for de outro partido, nós discutiremos na época que rumo nós vamos tomar. Eu estava lembrando aqui, em 2006, o Ciro, então no PSB, né, se candidatou a deputado federal para fazer um fortalecimento da legenda. Ali ele tirou mais de 600 mil votos e fez uma grande bancada do partido. Você acha que esse poderia ser um caminho também para 2026, pensando no fortalecimento do PDT, nessa necessidade de fortalecer a bancada a nível federal? Você está se referindo também ao Ciro ou ao Roberto Cláudio? Aos dois. Pode acontecer, né? Eu não acredito que o Ciro seja. O Ciro já foi candidato a deputado federal, já foi deputado federal e não acredito que isso possa acontecer. Eu acho mais fácil, partindo isso do Roberto Cláudio, ele ser candidato para ter uma boa votação e fortalecer o partido na bancada federal.
Agora, deputado, a gente tem acompanhado ali a oposição nos últimos anos, excluindo ali 2014, quando teve segundo turno e teve uma disputa bem acirrada ali entre o Camilo e o Eunício, a gente nos anos subsequentes, a gente não teve ali uma oposição fortalecida e que de fato fizesse frente ao governismo, né? O que é que você acha que está faltando para a oposição, para ela chegar e ser de fato... No Ceará, antes de tu terminar a pergunta, eu já estou respondendo. Pode responder. Mas no Ceará, eu tenho notado que o povo não quer ser a oposição, principalmente os políticos. Pode ser o partido que esteja de plantão, eu sou governo. Se for PT, é PT, se for PL, é PL, se for PDT, é PDT, se for PSB. Porém, nós vivenciamos nessa última campanha um acirramento, que isso inclusive prejudicou o PDT, entre PL e PT, que a gente viu um segundo turno aí com uma eleição por menos de 1%, né, se definida aí. Então, se continuar o presidente Lula aumentando a sua queda, que ele desceu, está descendo ladeira, acho que na banguela, não está tendo nem freio. A inflação corroendo o salário, portanto a população perdendo o poder de compra. Então a vinculação com o estado do Ceará, sempre ancorado no nome do presidente Lula, poderá ter um crescimento da oposição grande aqui. A gente já vivenciou isso na eleição de Fortaleza e isso poderá ser distribuído nos demais municípios do estado do Ceará, porque a eleição nacional vai ter mais uma vez interferência muito grande na eleição do estado do Ceará. Geralmente é aquela disputa casadinha, né, deputado? Sim. Quem não se lembra daquele discurso do Lula, quem vota nesse, vota naquele, quem vota naquele, vota nesse, né? Citando o senador Eunício e o senador Pimentel, né? Quem que imaginava o senador Tasso Gereissati perder uma eleição daquela? Então, pode ser que com no Bolsonaro fora da disputa, Lula fora da disputa, o jogo fique zerado. Se o governo daqui não entregar muita obra parada, muita promessa, a população cansa. Se não resolver esse problema da insegurança que está no limite das pessoas, se alguém aparecer apresentando uma proposta, tendo um programa político bom e chegando essa mensagem à população do Ceará, a eleição não será como a eleição da reeleição do Camilo. Não sei se você se lembra, Camilo foi eleito em 2014 numa eleição acirradíssima, que a gente teve momentos que para ser decidido no primeiro turno para o adversário, e conseguimos naquele momento virar o jogo. Por que viramos o jogo? Porque fomos para o segundo turno na frente, conseguimos passar e ganhamos a eleição. Então eu acredito num clássico. Nós vamos ter uma eleição muito disputada no ano seguinte, no ano que vem. Deputado, para encerrar aqui o nosso papo, eu queria... O senhor falou aí que ninguém queria ser oposição, mas também tem aquela dificuldade dos próprios prefeitos, né, de gestão. Às vezes precisa de parcerias, né, com o governo do estado, precisa de emendas para gerir a coisa pública, e isso acaba dificultando também é uma rotina difícil desses gestores, por conta também dos recursos públicos. Sim, né? É por isso que eu digo que aqui no Ceará não tem oposição. Não querem ter oposição por conta disso, né? Mas aí quem define a eleição é o povo, né? O prefeito fica amarrado, querendo um dinheiro que espera não sei quantos anos, termina o mandato dele. Eu vou te dizer, eu fui gestor e fiz muitos convênios com o estado do Ceará. E as obras que me deram mais problema, que demoraram mais, são as obras feitas com recurso do estado. E é porque São Gonçalo, muitas vezes, para a obra andar, botava o dinheiro na frente. A gente emprestava dinheiro para o estado. Os municípios que não têm isso, a obra para. A realidade. Promete o MAP, e esse MAP, para se concretizar, é um parto. São 9 meses.
aí concretiza o mapa, depois mais 9 meses para liberar, e assim vai passando o tempo, e isso está desgastando a imagem do governo com os prefeitos e com a população. Deputado, muito obrigado aí pela participação no Ponto Poder Contexto. Uma boa sorte lá na liderança do PDT na Assembleia Legislativa. A gente está aberto aqui a novas conversas. Eu quero agradecer o espaço, né, e me colocar à disposição para que a gente discuta ideias e propostas para o povo do estado do Ceará, para que a gente possa realmente melhorar a sociedade. A sociedade vem sofrida, a sociedade nunca imaginou passar por um arroxo desse, não poder comprar ovo, não poder comprar café. Isso é lamentável, e por conta de políticas públicas, aliás, por falta de política pública, porque se tivesse a Conab funcionando, ela era para ter o café guardado e no momento da escassez fornecer o café no preço justo. Era para ter o ovo, era para ter o frango, era para ter a carne. Infelizmente, talvez não seja o interesse, né? São interesses outros aí que a gente vê que não está acontecendo, e quem está pagando o pato é a população, principalmente a mais pobre. Obrigado, deputado. A gente vai fazer agora um breve intervalo. Na volta, vamos falar dos rumos da oposição no estado do Ceará para as eleições do ano que vem. Até já. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Vamos receber agora a editora do Ponto Poder, Jéssica Welma. Seja muito bem-vinda, Jéssica, ao programa. Olá, Wagner. Olá, você que nos acompanha para falar de política. Olha, a gente estava no bloco anterior falando com o deputado estadual Cláudio Pinho, do PDT, sobre essa reconstrução, né, da oposição aqui no estado do Ceará, esse movimento aí de unidade que tanto se fala, mas que na realidade, Jéssica, não está se consolidando. A gente anunciou nessa semana, no Diário do Nordeste, o lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão, do Partido Novo, ao governo do estado. E aí a gente tem o lançamento, né, o lançamento da pré-candidatura do senador, mas a gente também tem o movimento do PL, quando o André Fernandes declarou que o PL vai ter sim candidato a governador, vai ter candidato ao Senado, que não vai abrir mão pelo tamanho do partido, pelo resultado das urnas em 2024. E por outro lado tem o PDT do Roberto Cláudio, ele não fala isso publicamente, mas nos bastidores o que a gente apura é que ele vai trabalhar para ser o candidato a governador na tentativa de unir a oposição. Mas assim, eu fico pensando e jogo essa questão para você, Jéssica, como colocar aí essa possibilidade da unidade no momento em que todo mundo quer ser o candidato, né? Wagner, como você já bem citou, nós já vimos essa cena acontecer ali nas articulações para as eleições municipais de 2024. Ela está se repetindo muito parecido com o que aconteceu da outra vez. Inclusive, o PL agora até está mais consolidado nessa estratégia dele de ter fôlego próprio. Foi muito bem testado nas urnas em relação à capital, com ali o André Fernandes pressionando muito a candidatura governista, né, do Evandro ali no segundo turno. Realmente um resultado eleitoral que não terminou tanto com aquele gosto de derrota. Então, se a gente inclusive olhar para esse PL, que já está dizendo que vai sair independente para 2026, olhar para o PL, que estava dizendo isso lá em 2023, então agora, assim, eu vejo menos chances ainda de você ter um PL unido nesse bloco. E aí, Eduardo Girão, da mesma forma que também se antecipou a lançar a pré-candidatura, né? Ele que anunciou ali, ainda pouco antes de começarem as convenções, quando ainda se tinha muita expectativa de talvez uma aliança. Então tá aí Eduardo Girão anunciando essa pré-candidatura a governador. Inclusive, havia dúvida se ele iria ser candidato de novo ao Senado. Já tá aí dizendo que não é o plano dele, né? Quer ir pro Executivo. E ele que, nas eleições anteriores,
tinha sido um aliado muito importante do Capitão Wagner, de ser um cara que chegou a coordenar a campanha do Capitão Wagner, um articulador ali de um grupo mais conservador também, já está aí, né, nessa estratégia. Agora, segue sobrando, entre aspas, não é exatamente sobrando, que é aí essa união de Capitão Wagner e Roberto Cláudio, que há que se considerar que são dois nomes que têm capilaridade no estado, nos municípios, que vêm de outras eleições, apesar de trazer um ônus, mas eles trazem um bônus também de serem figuras mais conhecidas, então segue aí esse núcleo. Agora, esse movimento do Eduardo Girão já mostra que há uma articulação que não está acontecendo, que se esperava, que assim, parece que na teoria essa oposição entende que o melhor caminho seria ir unida, mas eles não conseguem ter essa união. E eu achei engraçado, Wagner, nessa pós-anúncio do Eduardo Girão, que eu vi alguns aliados dele mesmo, assim, mais ligados ao Novo mesmo, querendo colocar uma possibilidade de aliança do Novo com o PL. E aí dizendo, mas a gente pode ter aí pré-candidato Eduardo Girão ao governo, e para o Senado pode ter um Alcides, que é o pastor Alcides, pai do André Fernandes, que é um nome aí já cotado para ser lançado pelo PL para senador. E aí eu vi esse post principal e fui olhar os comentários. Era muita gente nos comentários, mas se o PL tá dizendo que vai sair sozinho, por que raios o PL vai apoiar o Eduardo Girão e vai colocar aí, né, um pastor Alcides? Ele colocava outros nomes desse grupo, como a própria Mayra, que a gente já falou também em outros programas sobre seu nome que pode compor uma chapa dentro desse grupo aí mais de oposição. Mas assim, há quem sonhe, mas olha, se não tá tendo muita chance de o PL se unir à União Brasil, ali a um Capitão Wagner, imagina ao Novo. Pois é, Jéssica, e assim, o André Fernandes falou que vai ter candidatura ao executivo, né, ao governo e que novos nomes poderão se filiar ao PL, né? A gente fala aqui em nomes como o ex-prefeito Roberto Cláudio, que já foi candidato a governador nas últimas eleições, Capitão Wagner da mesma maneira, já tem essa experiência, né, de rodar o estado, mas o PL, o André Fernandes não pode ser candidato, a gente já afirmou, por conta da idade dele, é muito novo ainda para ser candidato, e aí ele tem como um grande nome, né, um grande expoente do PL, depois das eleições de 2024, ele vai precisar coordenar isso, né, e quando ele diz, olha, vão ter novos nomes que vão chegar ao PL. Então ele precisa dessa preocupação de ter esse nome com essa capilaridade, com essa competitividade para chegar no partido e ser um candidato de fato competitivo, né, relevante, já que ele não pode ser. Então, é claro que essa é uma discussão para um segundo momento, né, se essas pessoas realmente vão chegar e se ele vai seguir em frente com esse plano aí de candidatura própria do PL. Mas me parece muito, Jéssica, um movimento do ano passado, nas eleições de Fortaleza, em 2024, havia essa discussão da união da oposição e, na verdade, saiu todo mundo separado, né? O André Fernandes acabou surpreendendo ali no primeiro turno e esse grupo acabou se unindo no segundo turno, mas ali, segundo turno, coisa ali de 2 semanas, que não consolida muito bem a unidade de fato, né? Até porque numa disputa de segundo turno não tem muito o que pensar, né? Você acaba entrando no jogo e pronto, 2 semanas é resolvido. Então, a construção precisa ser feita nesse momento e, ao que parece, essa construção não está sendo, de fato, construída, né, alimentada para esse momento. Pois é, não está. Realmente, assim, tá todo mundo aí nesse primeiro momento, né, se colocando. Claro que a gente tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. Também é natural que os nomes se coloquem para tentar se fortalecerem até como figura, assim, vão saindo na frente, o nome vai aparecendo, ganha uma publicidade, talvez vai ganhando uma força ali de barganha nessas articulações posteriores. Agora, dentro dessa estratégia do PL, porque é isso, é o Novo dizendo que tem um nome aí para o Executivo, é a União Brasil dizendo que tem um nome para o Executivo, é o Roberto Cláudio ali dentro da lógica do PDT. O PDT, quando eu falo, é o presidente nacional interino Carlos Lupe, que em declaração aqui em Fortaleza falou que não apoiaria, não é a favor de que o PDT apoie um partido que é ligado ao bolsonarismo, mas ele disse que se os partidos quiserem apoiar uma candidatura do PDT, por ele tá tudo bem. Então, meio que chancela aí uma tentativa, se for da vontade de Roberto Cláudio, de ser um candidato.
esses partidos vão tendo seu nome para o executivo, mas o PL não mostrou esse nome ainda. Já se sabe que não é André Fernandes, já se sabe que não é Carmelo Neto, que é o presidente estadual. Ambos não têm idade. Agora, qual vai ser esse nome com força? Porque é aquela situação. Numa disputa de nível estadual, ou você tem capilaridade nos municípios, você conhece prefeitos, ou conhece ali a oposição, você conhece lideranças ali daqueles municípios, inclusive municípios menores, você consegue articular bem. Isso aí é muito difícil de fazer, inclusive de você ir tentar tomar um espaço que o governismo consegue entrar com muito mais força por causa da máquina. Ou você tem um nome que tem uma força ideológica e um alcance intermunicipal, como você vê, claro, com o André Fernandes, aí mais votado para deputado federal, como já foi Capitão Wagner e outros nomes que o próprio Carmelo, que foi o mais votado para deputado estadual, são figuras que ainda que não tenham essa tratativa de município, que é mais comum ao governismo pelas relações mesmo que se estabelecem de gestão, mas eles conseguem ter uma presença de rede social, uma presença ideológica que funciona bem, funciona para o legislativo. Agora, vão conseguir tirar um nome que tem essa força de rede, seja aí um influenciador também de redes sociais, mas que consiga apoio para um cargo no executivo? Porque assim, tem muitas brechas nesse plano do PL. Agora, não que o partido não tenha nomes que eu acho que ele pode colocar. Teve a vereadora mais votada, Priscila Costa, que tem a idade, que tem a trajetória no partido, que tem as relações nacionais dentro do PL. Outros nomes, como a gente tem puxado aqui, que também estão nesse entorno, que já foram minimamente, assim, já apareceram como caras do partido. Tem a doutora Silvana, deputada estadual, tem o Jaziel, que é deputado federal. O PL tem nomes que já foram testados nas urnas para o legislativo, que, assim, já partem na frente quando a gente fala de o eleitor já pelo menos conhecer, assim, já ter ouvido falar. Não é também que o partido não tenha aí os quadros. Mas, por enquanto, assim, como a gente conhece pouco da estratégia do André Fernandes, já que ele sumiu pós-resultado ali do segundo turno, a gente não sabe tanto assim, o que ele pensa, então é mais difícil de a gente tatear aí, para onde é que o partido está pensando em ir. Pois é, o André não tem falado muito, Jéssica. No fim do mês passado eu conversei com ele e ele disse: olha, eu nem cheguei a perguntar sobre nomes, ele já foi adiantando, falou: olha, em relação a nomes, devem migrar alguns para o PL, não vou dizer ainda quem é, não vou dar detalhes, mas tentou fazer essa conexão, essa relação com esses nomes que estão chegando, com essa provável candidatura aí para o ano que vem. Agora, Jéssica, queria comentar também ainda sobre essa questão da oposição, fazendo aí um breve retrospecto, dessa oposição do Ceará após Cid Gomes, numa historicidade aí mais recente. Com exceção de 2014, a gente vê uma oposição até, de certa maneira, estagnada na relação eleitoral, nesse embate com o governismo. A gente viu em 2014 o então senador Eunício Oliveira disputando aí voto a voto, com o Camilo. Foi uma eleição muito dura para o governo. Foi bastante complicado ali, as pesquisas indicavam ali a possibilidade de os dois vencerem ali no primeiro turno ainda, ficou aquela indefinição, e aí, mas fora isso, 2018 foi uma eleição super tranquila, da reeleição do governador Camilo. Em 2022, o Elmano, que foi alçado ali aos 47 do segundo tempo e conseguiu vencer no primeiro turno, a oposição de fato ela não conseguiu ser competitiva, ao ponto de você ter nomes ali como Roberto Cláudio, com uma boa aprovação como prefeito de Fortaleza, Capitão Wagner ali também muito bem votado no interior para cargos de legislativo. Nem assim eles conseguiram levar essa disputa para o segundo turno, Então, é uma oposição que tem pouco poder de reação ao longo desses anos, Jéssica? Parece que o que está faltando para esse grupo, de fato, se tornar competitivo. Wagner, tem alguns pontos que a gente pode observar, Aí a gente olhar, talvez
nesses 10 anos que separam 2014 para cá, que foi, né, aquela disputa lá do Eunice com o Camilo venceu com pouco mais de 300 mil votos, foi realmente muito apertado, foi pro segundo turno. É um caso bem emblemático essa da eleição de 2014 também, e se a gente for olhar para o que aconteceu posteriormente, eu acho que tem especialmente essa fragmentação na oposição, porque a gente viu nesse período a oposição tomar outras formas. Você vinha de uma oposição que ela tinha um aspecto mesmo ali de contra o governo, de denunciar o governo, que você tinha, por exemplo, aqui no Ceará, governo Cid Gomes, ali a gente está nessa marca de 2014, você tinha o Heitor Ferrer, que era essa figura da oposição, você viu Capitão Wagner surgir no cenário político como opositor aos Ferreira Gomes, como alguém que se colocava ali contra as políticas que o governo adotava na segurança pública, denunciando. Você tinha uma oposição que se formava aí. Quando a gente tem algumas mudanças ali, a partir da própria ebulição política que o país viveu, né, de mudança mesmo de relação com a política, de relação com as diferentes ideologias políticas, a oposição se fragmenta. Aí você começa a surgir uma oposição com um aspecto mais ideológico, de bandeiras que vão falar mais da pauta de costumes, e elas vão se aliar ali, vem aí também esse crescimento do bolsonarismo, essa antipolítica, as redes sociais crescendo, estabelecendo o surgimento de outras figuras. Então isso muda muito o contexto em que essa oposição se estabelece. E a gente está vendo essa dificuldade de a oposição construir uma unidade com muito mais força desde então. E sempre que a gente está falando dessa oposição nas últimas eleições, a gente está falando dessa cisão que existe dentro da oposição por questões ideológicas, por essa cobrança de quem apoia o Bolsonaro, quem não apoia o Bolsonaro, apoia ou não apoia. Uma oposição que por uma ala se estabelece nessa articulação direta, de falando com outras lideranças, de se colocando contra as políticas de governo, e uma outra ala que às vezes não vai estar tanto nessa articulação direta, que vai ser figuras assim que têm muita força de discurso em redes sociais e já não querem tanto esse diálogo. Então, hoje a oposição ela tem muitas formas de se estabelecer, ela não está conseguindo conversar tanto quanto a esquerda, uma ala mais de centro-esquerda, já conseguiu se organizar disso. Agora, claro que também se organizar em torno do poder é muito mais fácil. Você conseguir deixar em segundo plano as diferenças ideológicas, porque há um entorno ali, né, que envolve o próprio poder em si, o comando de cargos, de tudo, realmente um outro cenário. E é bem curioso que em 2014 você tinha o Eunício brigando dentro do grupo governista e conseguindo se colocar como nome de oposição, que a gente viu que o Roberto Cláudio, por exemplo, não conseguiu fazer isso. Ele não conseguiu passar o recado de que ele era um nome contra aquilo ali. Né? Pelo menos assim, ele não foi bem sucedido. Então dá pra gente entender que não funcionou. 10 anos depois, não funcionou fazer a mesma coisa que o Eunício fez. Então tá difícil pra essa oposição também ter até exemplos, porque o que ela tentou fazer, que tinha sido sucesso em um momento, dessa vez já não foi. Então assim, se fala muito que precisa se unir. Realmente a cada eleição parece que essa é a saída, mas até agora não deu pra entender o que é que tá faltando, né, para que isso realmente seja unificado. E o desenho agora para 2026, gente, é que não vai ser não, viu? Eu sei que eu mesmo já falei que tem muita coisa, mas não tô botando fé que vai ter uma união ampla aí, não. E assim, a gente fala que a eleição é no ano que vem e o ano passa rápido, né? As coisas acontecem muito rápido e claro que há reviravoltas, né? A política cearense sempre nos surpreende nos últimos anos, mas parece que o cenário ele tá se repetindo, né? Em relação às últimas eleições que a gente acompanhou bem e sabe muito bem como é que se dão, né, esses bastidores. Jéssica Welma, muito obrigado pela participação. Semana que vem a gente está de volta, né? Estaremos de volta, meu povo, porque sempre tem muita coisa para falar. Viu que dessa oposição a gente podia ficar aqui, bote mais um bloco falando, mas a gente guarda aí para os outros programas. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa nas plataformas de áudio como Spotify, Deezer, Google Podcast. É só pesquisar lá na aba Ponto Poder. Apresentação e produção Wagner Mendes, áudio e sonoplastia Kleber Galvão, apoio técnico Samuel Macedo. Até o próximo sábado. Você ouviu Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes.